Aguenta testes off-road? Hoje eu trouxe a mais nova picape da BYD, que nesse momento já está lançada, para alguns testes bem famosos no mundo do off-road. Dá uma olhada. Hoje eu vou levar ela primeiro para o que é o famoso teste da caixa de ovos, que é esse teste em que a gente consegue ver exatamente como vai ser o trabalho do sistema de distribuição, né, da potência, os dois motores elétricos, quando uma roda fica no ar. Aqui, por exemplo, você vê a picape entrar em situações de pêndulo muitas vezes. E o objetivo é justamente entender como é que vai ser essa distribuição, já que, como é o conceito da picape? Ela é híbrida, com motor 1.5 turbo, mas com motor elétrico no eixo dianteiro e outro no traseiro. Ou seja, nessa hipótese, a gente vai descobrir exatamente como que o motor vai distribuir essa força. O que ele vai fazer? Ele vai identificar que uma roda está no ar e enviar força para outra? Ou ele vai fazer com que as duas girem na mesma potência? Como é que vai ser esse traçado? Então esse é um primeiro teste que eu quero mostrar para vocês aqui com a Shark. Depois disso, a gente vai subir aquela parte ali direita da subida, que é justamente uma subida para testar primeiro o ângulo, né, e para testar como a picape vai desempenhar, e depois para testar os controles de descida, que também já fazem parte de alguns testes conhecidos desse tipo de produto. Vale destacar que eu peguei a picape aqui original, inclusive agradecimento a BYD Barigui aqui em Curitiba, e eu tô com os pneus que vem nela, então eu não tô com nenhum tipo de pneu extremamente apropriado para um teste fora de estrada e para um teste em situações, digamos assim, piores. Eu também vou aproveitar para a gente andar com ela num circuito de terra que tem, para entender um pouco de como é essa distribuição. Bora comigo? Então agora eu vou ligar ela e vamos entender como é que ela vai sair dessa caixa de ovos. Então vem mostrar um pouco como é que vai ser esse cenário aqui interno. Em que, se você for ver, ó, a picape, como você já deve ter visto em muitos materiais aí, tem as duas telas aqui digitais, em que essa aqui é a famosa tela que rotaciona. Mas principalmente quando eu ligo ela, eu vou ter aqui modos em que eu tenho a primeira configuração do modo elétrico, aqui ó, modo elétrico e modo híbrido. Para ligar, clica aqui, aí eu tenho o modo elétrico e o modo híbrido. E aí eu também tenho configurações em que aqui está o principal da Shark, ó. De um lado eu tenho o modo neve, lama e areia. Então aqui eu vou usar o modo lama, porque já me contaram que é o melhor para essas situações. E eu ainda tenho o modo econômico, esportivo e normal, em que esses modos da esquerda são modos de estrada, então eles desligam os da direita e os da direita desabilitam esses aqui, que são os modos de estrada. Então eu vou colocar aqui no modo lama, para a gente entender como é que a picape vai se sair nessa situação. Você pode ver que eu não tenho muitas outras funções aqui, por exemplo, eu não teria nenhuma função para bloquear por aqui, ou nenhuma outra função para eu poder fazer outros ajustes. Então o que eu consigo é colocar no modo lama e bora. Um comentário que eu queria fazer para vocês: a picape já está com pouca bateria, então nessa situação ela já está usando o combustível que tem no tanque, que também não tem muito, para conseguir carregar e para conseguir manter os motores elétricos ativos. Ou seja, mesmo com menos percentual de bateria, o motor elétrico continua funcionando, porque o gasolina trabalha como um gerador. Calma, ele não é só gerador. Na estrada, 120, 130 por hora, o gasolina também tem a função de tracionar as rodas em velocidade de cruzeiro. Mas aqui ele vai trabalhar como um gerador. Então vou botar no drive, vamos ligar a câmera e ó, vamos entender como é que é o funcionamento dessa picape. Aqui, como vocês podem ver, ó, eu tenho a caixa de ovos, ó, caiu a roda da esquerda e ela embicou para baixo. Agora vai levantar e ficou numa situação em que, ó, tá um pêndulo. E ó, agora tá ligando o controle de tração para conseguir enviar a potência para outra roda e para conseguir, aí sim, ó, agora não tá tracionando, tracionou. Olha que interessante. A picape, ela identifica, ó, que faltou tração, e aí ela envia a potência para a roda que está suspensa no ar. Agora eu vou fazer essa demonstração do lado de fora para mostrar para vocês mais ou menos como é que é.
Como vocês podem ver, agora a picape está suspensa e vamos entender como é que é o trabalho de enviar a força para as rodas, ó. Ó, ela identifica que uma roda está no ar e aí sim que ela consegue tracionar, ó. Ela identificou que a roda está no ar e aí sim o sistema consegue enviar a potência. Vou fazer agora novamente o retorno desse teste para vocês poderem ver exatamente como que vai funcionar o sistema nessa hipótese. Aqui dá ré, ó. Aqui é bom até para a gente identificar o ângulo de ataque da picape, para a gente poder ver como é que ela se sai. Então vou apontar reto, ó, baixou a frente e ó, nessa situação não falta potência, ó, agora sim, ó, agora ela tá gerando energia e conseguiu tracionar para sair da situação, ó, novamente. Olha que legal. E assim é um pouco de como a Shark se sai nessa situação de caixa de ovos em que precisa de uma distribuição de força entre as rodas. Agora a gente vai pegar uma subidinha para entender como é que ela fica nessa situação. Agora um pouco da subida que a gente vai colocar a Shark, que é uma subida que nem sempre na câmera é bem justo, mas ela é bem interessante para poder aí avaliar um pouco de como é a distribuição da força para essa situação. No caso, como eu comentei com vocês, a gente não está com nenhum tipo de pneu muito específico para essa situação, então a gente não vai conseguir ângulos extremamente íngremes, porque a gente não consegue tracionar como num pneu de lama ou alguma outra situação nesse sentido. Então eu vou apontar ali, ó, aqui para a subida, que aqui de dentro vocês conseguem até ver com mais facilidade como ela é íngreme, ó. Não estou falando de uma subida simples, ó. Primeiro momento vê que já tem que distribuir a força, senão ela não consegue. E agora eu vou apontar ela aqui na ré para a gente poder entender como é que funciona o trabalho. Então agora eu vou pedir uma câmera do lado externo e vamos entender como é que a Shark se sai nessa situação. Então agora eu vou parar na subida para a gente entender como é que a picape vai fazer para lidar com a tração. Então veja que agora eu estou parado e eu vou acelerar. Ó, ela distribui. O que eu tô achando legal é que essa distribuição elétrica consegue ser muito fluida, ó. E aí vai, ó. Agora eu vou fazer o mesmo trecho, só que testando o controle de descida, que é um controle de descida comum até dos carros, mas que o que a picape tem aqui, pra gente ver exatamente como é que ele vai funcionar, ó. Então eu vou apontar para a descida, vou descer exatamente onde eu subi, e ó, o controle é um botão interno aqui, a gente ver para descer. Então eu vou ligar o controle, e ó, vou soltar, soltei, ó, ela tá limitando em 8 km por hora, e aí ela desce sozinha, só com o controle dos sistemas de freio. Então, um pouco do que vocês puderam ver é que na subida a gente consegue ver uma distribuição elétrica da força instantânea que é boa, porque ela consegue ter muito controle nessa hipótese, diferente até de modelos que são só combustão, que você tem esse controle de forma mais mecânica. Na descida, um detalhe interessante é que o sistema de descida limitou a 8 km por hora o carro, então a 8 km por hora ela foi descendo e eu não consegui ajustar esse sistema. Então fica aí um comentário sobre como ele funciona. Ele fica a 8 km por hora e ele desce. Vou mostrar para vocês esse trajeto de subida agora novamente, só que aqui na parte interna. Agora aqui na parte interna, meu irmão Fabiano vai me ajudar aqui a fazer esse trajeto. Valeu, Fábio. Fábio que tá de câmera, dá um oi aí. O Fabiano vai me ajudar a fazer esse trajeto e eu vou fazer essa subida aqui
no modo, ó, vamos botar no modo, vamos manter o modo lama, que me falaram já, que é o que mais funciona. Ó, vou parar a picape, ó, vou acelerar. Acelerei pouquinho, aqui não teve nenhuma dificuldade, o ângulo tá dando total conta dela, ó. Vamos botar mais um ângulo aqui, ó. Ó. Ela consegue subir, pelo que eu noto, ela distribui a força, ó. Entra o controle de estabilidade, e aí com o controle de estabilidade e os sistemas, a picape consegue descer. Aí, descer não, né? Subir com uma certa facilidade. Agora vamos descer pra gente entender como é que ela vai se portar nesse trajeto. Ó, como eu mostrei já pra vocês, é um controle de descida que funciona a 8 km por hora, ó. Em que ele é acionado aqui na frente do botão do sistema de estacionamento, ó, esse botão aqui, e ele aparece ali na tela assim, ó. Vou clicar, apareceu em verde ali o controle. Vamos ver como é que ela desce. Ó, vou soltar, só soltei, hein, só soltei, ó. Como eu falei, parou em, ó, 9, 8, é isso. É assim que o controle de descida da Shark opera nessa situação. Até tem uma subida aqui do outro lado que ela é ainda mais íngreme, no ângulo de 45 graus. Mas qual que é o problema? A gente não consegue subir ela porque a gente está com pneus inadequados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. A gente está com pneus inadequados para essa situação, ó. Seria essa subida aqui, mas a gente não consegue subir porque o pneu ele é muito uso urbano, ó. Outras picapes que já foram testadas nessa mesma pista, elas só conseguem subir quando elas embalam e também quando estão com pneus de um uso mais adequado. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai levar a picape para uma pista que tem aqui de terra para poder entender como é que funciona. Bora lá, agora é hora de acelerar um pouquinho. Pista de terra, foi! Ó, vamos entender como é que funciona. Suspensão bem macia num primeiro momento. Ó, vamos ver, ó, aqui a pistinha chata, hein? Não estamos brincando. Ó, vamos ver aqui na freada para a esquerda. Ó, entra todos os controles, ABS, tração e tudo. Ó, vamos ver como é que sai. Vou acelerar tudo pra gente entender, ó. Ó, o que eu percebo? É muito linear o funcionamento do carro. O carro ele distribui muito rápido a força. Como a gente está falando de motores elétricos, essa é uma situação em que, ó, eu acelero, ele rapidamente já enviou a força para as rodas. Foi. Olha que interessante, ela se torna uma picape bem rápida nessa situação. Pensa você indo para fazenda, você indo aí para curtir uma chácara, e você vê que a picape ela é muito ágil. Eu tenho outros vídeos no Instagram, eu fiz essa análise de que essa aqui é uma picape que vai agradar muito aquele consumidor que gosta da vocação de estrada da Amarok, junto com a capacidade off-road que ela também tem, ó. Olha que bacana. Ela é muito na mão com o sistema de tração, bem como a potência também dá conta, ó. São 437 cavalos combinados, então a gente não tem muita dificuldade para poder aí alcançar um resultado numa pista de terra. Olha que legal. Aqui é um trecho com um pouco mais de areia, ó, mas mesmo assim ela consegue compensar a parte que tá de as rodas na areia, que é uma parte um pouco menos aderente. Olha que bacana. Muito legal o teste. Dá pra ver um pouco da suspensão, que aparentemente é muito boa. Claro que testes muito mais severos vão ser feitos por quem comprar o veículo, quem aí colocar ela na lida diária e entender como é que funciona essa picape, em que acho que entre vários pontos o que eu gosto muito é que você pode ter uma picape que na fazenda você carrega, roda na fazenda e depois você tem uma autonomia boa para fazer grandes viagens. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é esse trajeto aqui na parte externa, ó, que legal. Derrapou e é isso. Agora o teste de inclinação e o último, olha aí. Esse aqui é um teste para entender a inclinação lateral que a picape consegue, ó.
E que a gente consegue ter uma ideia, ó, olha como ela está inclinada. Ó, novamente ela demora um pouco para distribuir a força, distribui com a ajuda do SP e foi, ó. 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 A inclinação lateral da Shark. Legal, legal o teste. Caixa de rodas, uma subida, uma descida e um pouquinho na pista de terra junto do ângulo ali lateral. Este foi o teste que eu trouxe aqui, a BYD Shark, e foi um teste interessante para a gente entender como que uma picape gasolina híbrida plug-in, que é diferente, porque aqui a gente não tem a concepção normal de turbo diesel, de cardana traseira, etc., trabalha. E qual que é o resultado, na minha opinião? Entender que a distribuição instantânea do torque entre os motores elétricos, ela é muito legal, ela fica muito interessante porque de forma imediata, vocês puderam ver lá na subida, ela consegue compensar enviando a força para cada uma das rodas, e isso, na minha opinião, é algo positivo. Ao mesmo tempo que mesmo ali na caixa de ovos a gente conseguiu ver que existe um trabalho do controle de estabilidade, conseguindo fazer com que a roda que está no chão consiga fazer a caminhonete andar mesmo com a outra suspensa. Então é mais ou menos esse o teste que eu queria trazer hoje a Shark, para a gente entender como é que ela se sai nessas condições, já que é a primeira picape híbrida plug-in da BYD, é a primeira picape efetivamente da BYD, e como tudo acontece aqui é novo. Outro ponto que é legal é que eventuais situações de off-road que sejam descobertas ou que possam ter algum tipo de problema podem ser até ajustadas com o tempo. O que eu quero dizer? Esse carro aqui, por ser um carro de uma marca eletrificada, uma marca moderna, ele suporta atualizações online. Então as atualizações over the air, as OTA. E qual que é o ponto? Caso tenha algum modo de tração, algum modo de distribuição de potência, de torque, que possa ser ajustado para situações como essa, a marca consegue fazer isso. Um exemplo é que o Seal teve algumas situações, o BYD Seal Sedan tem tração integral. Tiveram algumas situações em que a tração ela era muito dianteira e o carro precisava de tração traseira para, por exemplo, subir numa garagem, alguma coisa desse tipo. Online, a marca conseguiu mandar ajustes e fez essa compensação. Então o que é interessante? É uma picape nova, claro que muitos testes vão ter que ser feitos, proprietários que coloquem ela na lama, que usem na fazenda, que usem no dia a dia, vão trazer muita coisa, mas a gente já consegue ver um primeiro trabalho positivo e eventuais situações em que pode haver novos ajustes. Como eu comentei, a gente tem 3 modos de estrada, econômico, normal e esportivo, 3 de off-road, areia, lama e neve. Então é o que você consegue distribuir junto de um modo de descida e é isso. Você ainda pode, claro, optar quando ela é híbrida, quando ela é elétrica, mas a grosso modo essas são as opções que eu consigo fazer. Claro, testes muito mais brutos, ainda não consegui ter esse acesso. Eu também não sou o picapeiro para poder fazer muitos comentários extremamente precisos sobre o tema, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia de como é que esse produto foi desenhado. Entre várias coisas, vale a gente lembrar que o pneu também é um pneu de uso bem estilo urbano. Essa aqui não tá nem com um pneu mais para lama, nem nada do gênero. Vale a gente lembrar também, ó, que a gente tem aqui um estribo, né, que também vem aí como um agravante, né, vem como algo que no off-road aparece, ó. Ele fica até aqui numa linha próxima do que a linha da bateria, então é algo interessante para a gente entender. Existe uma bela proteção na bateria, mas é interessante a gente ver como trabalha. Também vale lembrar, aqui ó, se ela abre, acho que a chave está lá dentro, mas que aqui ela tem uma caçamba com uma escadinha. Eu vou abrir, dá um minuto, peraí. Vou abrir essa caçamba aqui com a escadinha, ó. Você clica 2 vezes para abrir a caçamba e você ainda tem acesso a uma escadinha. Ó. Esse é o estilo. E aí, tá aqui o espaço. Outra vantagem de ser uma picape híbrida é que eu tenho aqui na traseira, se eu pegar aqui, ó, olha que legal. Tomadas, ó. Eu tenho 3 tomadas, em que eu tenho tomadas de 10 amperes e até, ó, 6 kW no total, então tomadas de 2 kW.
Dá para ligar um carregador portátil de outro carro. E aqui está a chave. Para lembrar, nessa caçamba a gente tem a capacidade de carga de 750 quilos e a picape já foi lançada no Brasil por R$379 mil. Eu queria trazer justamente esse teste diferente. Tenho que agradecer a BYD Barigui aqui em Curitiba, que foi quem me emprestou a picape para poder levar mais a fundo para vocês. E tá aí, um teste de Shark. O que vocês acharam? Curtiram? Não curtiram? Comenta aí.